Boa noite, pessoal. A paz de Deus. Tudo bem, galera? Mais uma vez aqui para trazer mais uma mensagem da palavra de Deus a vocês, né? Muito obrigado aí às pessoas, mais uma vez, outras pessoas que se inscreveram. Obrigado a vocês que estão acompanhando aí as mensagens da palavra de Deus. E hoje eu vim aqui trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Creio que vai ser edificante para todos nós e que vai preencher o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida, né? E o nosso caminhar com Deus. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, que através dessa palavra o seu coração ele possa se encher da presença e do Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui uma palavra que nessa semana, na verdade, no dia de ontem, entrou ao meu coração. E eu fiquei meditando nessa palavra, nesse versículo o dia inteiro, e queria entender o que Deus queria dizer com isso. Então eu fui ler a Bíblia, fui estudar a Bíblia, fui buscar a presença de Deus, né? E que Deus falasse ao meu coração, no meu íntimo, sobre esse versículo, esse tema que Ele me trouxe. E que eu pudesse entender o que ele estava querendo dizer. Amém? Então hoje a palavra ela se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 14. Efésios do Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 14. Amém? Eu já estou com ele aberto aqui e vou ler aqui para vocês. Bom, diz assim, Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Bom, hoje, como eu disse, né, eu fiquei pensando muito, refletindo muito nesse versículo. E quando eu comecei a pensar nele, eu quis entender o que queria dizer isso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá alguns ensinamentos, né? Alguns exemplos que o sono, né? Ele é comparado com a morte. Eu vou dar um exemplo que se encontra lá no Salmo 13. Eu vou abrir para vocês lá no Salmo 13. E se vocês estiverem com a Bíblia aí, pode abrir também, só um minutinho. Salmo 13. Salmo 13, versículo 3. É um exemplo de que a morte, o sono é comparado com a morte. Ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Amém? Então aqui é uma comparação de que o sono e a morte, o sono com a morte. As pessoas que morreram, elas estão dormindo espiritualmente, né? E como a Bíblia nos ensina, quando Jesus voltar a essa terra, ele ressuscitará primeiro aqueles que morreram em Cristo e depois
as outras pessoas. Inclusive, os vivos e os mortos verão quando Jesus voltar e ressuscitarão. A Bíblia dá vários exemplos. Eu não vou abrir aqui porque senão vai tomar muito tempo. Mas quando eu li esse versículo de Efésios, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aí depois eu fui entender aos pouquinhos que nós estamos dormindo espiritualmente. Hoje a igreja, os seres humanos, as pessoas, nós estamos dormindo espiritualmente. Nós estamos dormindo para as coisas de Deus. Nós estamos dormindo para as coisas do reino de Deus. Estamos dormindo em realizar a vontade de Deus. Nós estamos dormindo. Quando eu digo nós, eu também me incluo. Todas as pessoas. Porque o que eu vejo hoje nas igrejas, eu já fui em algumas, visitei algumas, a gente vê na mídia também, muitas pessoas vão às igrejas esperando ter um templo bonito, um local bonito, agradável, assim, estruturalmente, ar-condicionado, estofado, bonito, macio, ouvir palavras que agradem a si mesmo, o seu próprio coração, mas não querem ouvir a verdade de Deus, o que o Senhor realmente quer de nós. Então muitas pessoas estão procurando conforto físico, material, e nós estamos deixando o espiritual de lado, que é buscar a presença, que é negar a si mesmo para Jesus, negar a nossa vontade, deixar a força do nosso braço de lado e buscar a força em Deus, em Jesus, no Espírito Santo de Deus. Então, quando eu li o versículo, desperta tu que dormes, que Cristo te iluminará, eu entendi que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, ou seja, despertou, para que nós pudéssemos alcançar o reino, a vontade, e ter um novo acesso, uma nova aliança com Deus. Porque Cristo é a luz do mundo. Cristo é o tempero, é o sal. Nós temos que ser o sal da terra. Estar com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. E muitas das vezes nós aprendemos, adquirimos o aprendizado em Deus, da palavra de Deus, nos relacionamos com Deus, só que depois de um tempo acabamos enfraquecendo e acabamos em sono profundo espiritual. Acabamos dormindo. E quando eu li isso, eu fiquei olhando para a minha vida, para mim mesmo, e Deus, Ele nos chama para que nós podemos acordar desse sono e levantar. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, porque quem está dormindo espiritualmente são os mortos. E nós estamos aqui vivos, só que o nosso espírito está apagado, porque nós estamos buscando coisas, bens, materiais, e estamos deixando o espiritual de lado. Isso aconteceu muito comigo.
Não é fácil a gente ter uma vida espiritual. Não é fácil a gente se renegar. Não é fácil a gente andar sempre em fidelidade com Deus e buscar sempre o reino. É muito difícil. Tem que ser com esforço. Mas a palavra de Deus diz em Josué que esforça-te que eu te ajudarei. Só que muitas das vezes, quando nós se esforçamos, acabamos se cansando de tanto fazer força e acabamos deixando para trás. Mas quando nós estamos nesse sono espiritual, é muito difícil a gente dar ouvido a Deus, ao Espírito Santo de Deus, às coisas de Deus, à vontade de Deus. E quanto mais difícil, menos e menos e menos nós queremos buscar e se render a Ele e viver uma vida com Ele. Então, quando eu li esse versículo, eu comecei a olhar para algumas coisas da minha vida e quantas das vezes eu deixei de lado, eu deixei para trás. Só que Deus, ele teve que agir de uma forma que eu tive que acordar, tive que dar o passo e recomeçar de novo. Deus, ele age de uma forma com cada um de nós. Deus, ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe onde tocar para que nós possamos de novo se achegar a Ele. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que quando nós estamos nessa situação de sono espiritual, praticamente morto espiritualmente, Deus, ele vem e nos toca. Ele mexe no nosso ponto fraco. Mas não é para nos fazer sofrer, mas é que através dessa situação que Deus coloca na nossa vida, nós possamos novamente clamar e buscar a Ele. Porque Deus, ele é amor. Ele não rejeita ninguém, e principalmente um filho dele, alguém que um dia o confessou, alguém que um dia desceu as águas e nasceu de novo para Deus. Então, quando nós estamos nesse sono, nós estamos, vamos dizer assim, nem aí para as coisas de Deus, Deus, ele vem e nos toca. Ele mexe onde tem um ponto fraco dentro de nós, para que nós podemos se achegar de novo a Ele através disso. E tem alguns exemplos também na Bíblia de pessoas que estavam dormindo espiritualmente e Deus reverteu essa situação. O primeiro que eu vou falar é Jonas. Vamos abrir lá no livro de Jonas. Aí, deixa eu procurar. Livro de Jonas, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam a cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Porém, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
Bom, aqui é Jonas fugindo da ordem que Deus deu para ele, né? Ele pega um navio e vai para um lugar onde Deus não mandou ele ir, porque ele tinha que ir para uma cidade e naquela cidade ele tinha que pregar a palavra de Deus para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Só que Jonas ele não queria, então ele pegou um navio, um destino para outro lugar e se escondeu no porão e caiu em sono. Ou seja, ele fugiu da vontade de Deus, fugiu daquilo que ele tinha que fazer, que Deus ordenou, e ele pegou esse navio e se escondeu lá no porão. Só que aí os marinheiros foram atrás dele porque no mar havia se levantado uma tempestade enorme. Então cada um começou a invocar o seu Deus, dos tripulantes ali, dos marinheiros. Enquanto isso, Jonas dormindo no porão. E o marinheiro desceu lá, viu que ele estava dormindo e falou: "O que você está fazendo aí, meu? Por que você não invoca o seu Deus para que nós não pereçamos, né?" Então Jonas estava dormindo ali. Ele fugiu da vontade de Deus, fugiu da presença de Deus. E o interessante que no versículo 10 aqui do capítulo 1 de Jonas, fala assim, ó: "Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque havia declarado." Ou seja, Jonas declarou que ele era hebreu e que ele temia o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então o Jonas ele declarou isso para os marinheiros. E eles ficaram possuídos de grande temor e falou: "Por que você fez isso? Por que você fugiu da presença de Deus?" Aqueles marinheiros não eram povo de Deus. Eles não andavam com Deus, mas eles sabiam quem era o Deus de Jonas. E eles falaram: "Por que você fez isso?" Então os marinheiros jogaram ele para fora do barco, e Jonas ele foi engolido por um grande peixe. E nós já sabemos a história, que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e lá ele invocou o nome do Senhor, orou ao Senhor, e o peixe colocou ele para fora. Deus fez que aquele peixe enorme colocasse ele para fora, vomitasse ele. Aí sim Jonas, foi para a cidade de Nínive pregar a palavra de Deus e dizer para aquele povo se arrepender dos seus pecados, senão Deus iria destruir aquela cidade. Ou seja, Deus criou uma situação para Jonas, que estava dormindo, para que ele acordasse, para que ele se despertasse. E ele foi, depois disso, para a cidade que Deus tinha ordenado ele ir. Ou seja, ele foi cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, ele foi cumprir a ordem de Deus, ele foi cumprir aquilo que Deus já tinha escrito para ele fazer. E através dele, aquela cidade de Nínive, quando Jonas foi e pregou a palavra e disse para o povo se arrepender, aquele povo foi perdoado, porque ouviu, porque entendeu, e aquele povo se renunciou para Deus. Aquele povo deixou de seguir as suas próprias vontades, se humilharam a Deus, jejuaram. Pra você ter uma ideia, até o comandante daquela cidade, até os animais jejuaram, se consagraram a Deus. Então, através de Jonas, quando ele acordou desse sono, muitas pessoas conheceram a Deus, se converteram a Deus. Então eu entendo com isso que não adianta eu ficar paralisado porque eu estou
apenas cansado ou de saco cheio. Hoje eu não quero mais, amanhã eu quero menos, depois eu não quero mais nada. Não adianta nós fugirmos da presença de Deus. Não adianta nós se escondermos de Deus. Porque Ele sempre vai criar uma situação para que você se volte até Ele. Porque a partir do momento que nós se declaramos a Jesus, quando nós se entregamos a nossa vida a Jesus, é difícil você andar fora. Você não consegue mais andar fora como antes, quando você não conhecia. Porque as coisas já não começam a dar tanto certo como a gente achava que dava quando estamos na presença e saímos de Deus. Então Jonas, ele foi tocado ali por Deus. Deus fez ele despertar desse sono. E ele foi iluminado. E através disso, muitas pessoas foram curadas, restauradas, vidas salvas, vidas convertidas a Deus. E Deus perdoou aquele povo que morava naquela cidade, que Jonas foi lá e pregou. Outro caso também se encontra lá no livro de Marcos. Vamos abrir livro de Marcos. Eu já achei aqui, Marcos 14:37. Livro de Marcos 14:37. Diz assim: voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Esse momento aqui é Jesus quando estava no monte, estava no Getsemane, pouco antes dele ser entregue aos soldados para o crucificarem. Jesus, ele estava muito aflito naquele momento ali no Getsemane. E ali estava Pedro, Tiago, João com ele. E Jesus havia levado eles e que eles também orassem, vigiassem. E Jesus, ele estava muito, mas muito aflito, a ponto dele suar sangue. E para você suar sangue, você tem que estar numa aflição, num estado de aflição enorme, que a gente nem consegue imaginar, mas que só Jesus passou. E nesse momento, enquanto Jesus orava lá no Getsemane, isso era à noite já, de madrugada, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, eles dormiram. E Jesus pegou eles dormindo e falou a eles: vigiai e orai. Vocês não conseguem ficar uma hora aqui comigo orando? Ou seja, Jesus ali, ele se sentiu sozinho, abandonado pelos seus discípulos também. E ele falava: vigiai e orai, porque o Espírito, e para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero dizer que o Espírito, ele sempre estará pronto para as coisas do reino de Deus, para a vontade de Deus. Mas nós vivemos hoje num mundo em que nós damos vazão à nossa vontade, à nossa carne, ao nosso prazer, e acabamos caindo, acabamos se cansando. E como diz aqui, a nossa carne, ela é fraca, porque alimentamos mais a nossa carne do que o Espírito. E naquele dia o Senhor estava ali em espírito, e os discípulos, naquela hora, naquele momento, a carne enfraqueceu, eles não oraram, eles dormiram. Eles não conseguiram ficar nem uma hora orando ali com Jesus, que estava num estado aflito. E quantos de nós também
pelo cansaço, pelo esforço, até nós deixamos as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus para trás e não conseguimos prosseguir como se deve. Então eu comecei a entender: desperta, ó tu que dormes, que Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. Outro caso também está em Lucas. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 40. Lucas 10, 40, que falam de duas mulheres, Marta e Maria. Eu vou ler aqui rapidinho esses dois versículos. 10, 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Nessa hora Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Maria parou na sala para ouvir a Jesus, e Marta foi para a cozinha para queria agradar a visita, fazer um bolo, fazer um café, aí lavava a louça, arrumava a mesa. Só que nesse momento Jesus estava falando com Maria, falando da palavra, do Evangelho, e ela pediu que a sua irmã fosse ajudar. E Jesus falou para ela assim: Marta, você está muito inquieta com muitas coisas, está preocupada com muitas coisas, e você está deixando a melhor parte, que era ouvir a Jesus. Ou seja, Marta ali, ela estava espiritualmente dormindo, ela estava em sono espiritual. Ela não deu atenção à palavra, ao Evangelho, a Jesus, porque ela queria agradar com um café da tarde, com um pãozinho, com bolos, fazer as coisas, receber a visita, mas a melhor parte, que era sentar e ouvir, ela deixou para trás. E ela começou a se preocupar com outras coisas que não era importante naquele momento. Porque o que importava naquele momento era ouvir a Jesus, era sentar ali com Jesus e ouvir tudo aquilo que ele tinha que falar. E às vezes é necessário nós pararmos de fazer muitas coisas para poder agradar, parar de nos ocupar com coisas que não faz parte do reino e da vontade de Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e poder seguir. Porque Marta ali estava dispersa, ela estava espiritualmente ali longe, ela não deu a atenção devida que deveria a Jesus, porque ela ficou ocupada fazendo outras coisas. E a gente para pensar quantos nós se ocupamos com tantas coisas. Uma coisa muito que tira a nossa atenção hoje de qualquer coisa, até mesmo de nós se concentrarmos na palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus, ou louvar a Deus, sabe? Ou até mesmo ir no templo, na casa de Deus, é a internet, é o celular, é o computador, é o videogame, é tudo. A tecnologia nos tira muito essa atenção e acabamos perdendo muito tempo com isso. Então a gente dá vazão às coisas, muitas coisas que não são importantes e que nos afastam da vontade e do calor de Deus. E até a gente despertar, nossa, demora. É horrível você ter que despertar e você não se levantar. E você não conseguir se levantar. Como é horrível. Você precisa se levantar, você quer se levantar, mas você não consegue.
porque o cansaço é tanto. Às vezes eu falo, eu tô atrasado para dormir, porque a gente vai dormir tarde, a gente se ocupa com outras coisas, né? E a gente perde tempo com outras coisas, né? Então nós temos que saber dosar a nossa vida espiritual, a nossa vida, o nosso lazer. Nós temos que saber dosar essas coisas. E muitas das vezes nós não conseguimos. Não conseguimos buscar o reino por algum tempo, porque estamos ocupados com outras coisas. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus, neste momento, ele vai despertar você. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a entrar no seu coração, na sua mente, vai falar com você. Que o Senhor, ele vai te trazer um renovo, uma nova história, um novo tempo. Que ele vai te ajudar a partir do momento que você entender que o Senhor é o único Deus da sua vida e que ele quer que você ande em novidade de vida com ele. Porque o Senhor, ele te faz mais do que vencedor na presença dele. Ele renova as tuas forças. Esforça-te que eu te ajudarei. Não temas, porque eu sou contigo. Esse é o Deus. Esse é Deus. E muitas vezes nós, para ouvirmos a Deus e se atentar a Deus, nós temos que despertar e nos colocar de pé, levantar. Porque quando a gente está deitado, a única coisa que a gente vai fazer é dormir e ficar paralisado, descansando. A gente não vai dar ouvidos a outras coisas porque a gente quer ficar ali, paradão. E para Deus, muitas das vezes nós temos que se colocar de pé e ouvir. Porque quando Deus, ele quer relacionar com alguém, ele vai querer que você fique de pé, para que você entenda e esteja atento ao que ele quer ouvir. Um exemplo disso é Daniel. Lá no livro de Daniel, eu vou procurar. Livro de Daniel 10. Lá no livro de Daniel 10, versículo 11. Versículo 11. Diz assim, ó. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: